Boa noite, pessoal. Prazer novamente falar com vocês. Meu nome é Patrick, sou promotor de justiça aqui no estado de São Paulo. Hoje, depois de muito pedir para a doutora Fernanda esse minutinho para ela, e ela gentilmente nos atendeu. E eu falo gentilmente porque dia 23 de dezembro é algo excepcional, você não vai ver quase nenhuma live de cursinho, literalmente no dia 23 de dezembro. Mas o MP Bahia está aí, tá para acontecer. Faltava um pouco de expertise de quem passou, até comentei com ela. Eu pedi ajuda aos universitários aprovados para o MP Bahia, porque eu entendo a importância de trazer uma pessoa que vivenciou o projeto quando é banca própria, principalmente. É o caso da MP Bahia. A doutora Fernanda é aprovada recente e gentilmente nos cedeu o seu tempo nessa noite. Doutora Fernanda, obrigado, tá? Principalmente pelo dia tão excepcional, pelo horário avançado. O pessoal pedia muito para a gente trazer alguém, gentilmente você nos atendeu. Há já um passivo de dúvidas acumulado aqui. Eu acho algumas que você já recebeu, algumas que eu tenho, algumas que os alunos mandaram. E vou deixar você ficar totalmente à vontade. Pessoal, vai ser bem rápido, até 40, 50 minutos. Ninguém quer atrasar o preparo da ceia de Natal, né? Que a gente prepara hoje para amanhã. E principalmente, você já sabe muitas coisas do NP Bahia. Faltando um mês e pouco para a prova, grande parte você já sabe. A gente vai passar rapidamente o edital, falar dos examinadores e a Fernanda vai contar tudo que ela tem de experiência aí. Doutora, a palavra está com você. Muito obrigada, Patrick. Boa noite a todos. Eu espero contribuir. Para mim é uma honra estar participando desse encontro de hoje. É, eu conversei rapidamente com o Patrick. Para mim é sempre uma honra e um prazer poder colaborar com a trajetória de outros futuros colegas. Espero que todos que estejam aqui assistindo hoje, demonstrando que estão realmente empenhados em buscar a melhor preparação, que todos vocês sejam meus colegas em breve. E a gente vai receber todos muito bem. Te garanto. A E é alegria do isso. substituto é essa, né, Fernanda? Não sei se você é substituto, Aham. mas é no São Paulo é assim, a gente espera os aprovados como se fosse a água no deserto. Pelo amor de Deus, venham porque não está dando. Principalmente na hora que está terminando o concurso, a instituição geralmente se assenta para acomodar os novatos. É uma coisa. Gente, nossa, eu torço tanto pro 96 chegar, eles estão chegando. É bem isso. Não vejo a hora dos colegas chegarem. Vamos lá. Fernanda, eu vou deixar aqui passando de fundo os slides aqui, mas assim, como a gente já está aí faltando praticamente 31 dias para a prova, o pessoal já conhece esse básico. Então, eu vou Uhum. focar mais nessa dinâmica específica de como que é a formatação da prova do MP Bahia. Tá? Vou deixar isso aqui de fundo, mas tá contigo, de vontade. Perfeito. A prova, a pegada dessa banca, a diferença é porque na anterior, no meu concurso, a segunda fase ainda foi feita pela Sebrasp. Nesse caso, a elaboração da prova será pela banca própria. No meu concurso, só houve banca própria na prova oral. Mas, em relação a essa estrutura de prova, foi igual. Nós tivemos 4 dias de prova, 2 finais de semana consecutivos, né? Sábado, domingo, e a distribuição de uma dissertação e ou peça, né? E 3 questões subjetivas. Como eu falei antes da gravação, eu estou, inclusive, com as provas aqui que realizei no último concurso. Então, a estrutura é a mesma. E também a divisão. A divisão do conteúdo dos grupos, grupo um, grupo 2, grupo 3, grupo 4, se assemelham igualmente, inclusive até os assuntos por edital também se assemelham, né? Total de pontos também, igualmente. Então, nesse quesito não tem muita diferença a prova anterior para a prova que está para acontecer. A segunda fase realmente são 4 dias de prova e sempre com essa distribuição de questões. Uma dissertação ou peça, e aí me recordo bem que houveram 2 peças e 2 dissertações aqui, e, e as questões, né? Com mais, assim, sempre com já desde a prova da Sebrasp, você já sente uma tendência de aproximar o candidato do Estado. Isso acontece na primeira fase, isso aconteceu na primeira fase do meu concurso, isso aconteceu já agora na primeira fase desse concurso, e deve se repetir
também em relação à prova que vocês farão. É, além de ser banca própria, que já de alguma forma traz, né, essa, essa aproximação do que vai ser cobrado com o examinador, e o examinador, sendo o examinador do Estado, ele tende a ter mais aproximação com os conteúdos que são os recorrentes naquele Estado. Então, no caso da Bahia, não seria diferente. Eu lembro, por exemplo, de uma peça que fizemos que era sobre cota racial, na prova da segunda fase do anterior. Então, assim, é, não deve ser diferente em relação a isso. Os examinadores devem cobrar temas, na segunda fase que se assemelham ao que vocês verão enquanto promotores no estado da Bahia, especificamente. A senhora promotora, aí a substituta é igual aqui em São Paulo, que a gente fica rodando o estado inteiro, ou aí tem um pouquinho de permanência? Não, tem um pouco mais de permanência. A gente tem uma comarca principal, né, uma promotoria principal e uma promotoria de substituição. Quase todos nós temos uma substituição também, fora o eleitoral. Eu agora estou com uma promotoria principal, a promotoria eleitoral e uma substituição. Na minha substituição é apenas criminal, mas na minha principal é ampla, então pego todos os temas. Isso também é muito importante, inclusive, isso é interessante, Patrick, você ter comentado, porque, por incrível que pareça, pessoal, não é à toa que se cobram certos temas em provas. É, alguns colegas podem, por exemplo, pegar o edital e ver, poxa, tem registro público. A gente realmente atua. Atua. Assim, a gente tenta, né? E eu tento atuar. Atuar é uma palavra muito forte, né, Fernando? Quando parece alguma coisa, eu mando ando. Gente, alguém tem algum modelo que se encaixa nessa situação aqui? Porque eu nunca vi isso. E tudo de registro público, assim, eu nunca vi, não sei o que eu faço, alguém me achou. Mas você tem que ter uma noção, assim, porque realmente, e não é à toa que foi cobrado de prova. Na prova oral caiu, para alguns colegas caiu 5 pontos de registro público, e isso não é à toa, porque a gente realmente pega. Então, é claro que a gente vai ter alguns que são mais recorrentes, óbvio. Vamos lá, violência doméstica é uma coisa que eu, infelizmente, porque não é uma coisa que seria interessante, né? Mas infelizmente é algo do nosso cotidiano na prática da promotoria. Então é um tema que sempre você tem que estar revisando, é natural. É claro que registro público você pega com bem menos recorrência do que violência doméstica, mas tem, acontece. E por isso que é cobrado em prova, e é por isso que é importante saber. Precisa de forma aprofundada? Para fins de prova? Não. Mas você tem que ter uma boa noção, invariavelmente. É, eu já tô querendo me antecipar aqui, mas eu vamos andando, porque senão eu vou, vou atrapalhar uma. Cara, vamos falar do antes prova, Fernanda. O pessoal tá aqui faltando agora 31 dias. Primeiro, tem a celeuma do Vadimec, não vai conseguir Vadimec versão 2026, não vai dar tempo. Tem que levar o 2025. E aí chega um ponto, que é uma dúvida recorrente. Primeiro, levar material impresso, se pode, se não pode. E segundo, os admets complementares, e não sei se você na época utilizava, se você achou importante, se te ajudou alguma coisa, Open Legends e espessura. Uns pessoas. Vamos lá. Para a prova, pessoal, eu levei 2 vademecums do geralzão, do grandão, tá? Levei um limpo, completamente limpo. Eu manuseei pouco ele, mas só para ter uma noção de onde estavam as legislações, mas levei limpo. Porque se tivesse algum BO na hora de revisar, enfim, do pessoal, né, da organização, se desse alguma louca lá, desse algum problema com o meu Vademec, eu tinha um substituto. Então, mas aí é uma questão minha mesmo, por precaução. Eu levei um Vademec do grandão, geralzão, 100% limpo, e um com marcações, eu digo, as permitidas, naturalmente, né? Os post-its, aquelas que já vêm, inclusive, com alguns vademecums até vêm com um encartezinho dentro para você só colando depois, né? Código Civil, Código de Processo Civil, etc. Então, isso aqui é permitido, tá? Os post-its. E aí, o que foi que eu fiz? Então, eu levei esses 2 vademecums completos, grandes. Eu lembro, não vou ficar fazendo propaganda aqui, porque assim, para mim isso é uma coisa. Mas eu levei inclusive, de marcas diferentes. Porque eu tinha medo também de ter alguma legislação faltante em um deles. Então,
Levei 2 vademecums de marcas distintas. Salvo engano, o que eu levei todo limpo era o da Saraiva, e levei um dos Juspodium, que foi o que eu até brincava que tinha um vademecum no meu post-it, porque tinha tanto post-it que a primeira É coisa uma que você via cultura, né? O post-it é uma cultura, né? A gente tem um jeito de pôr. Eu era muito metódico. Eu não sou metódico com nada. Mas post-it, pra mim, eu tinha que pôr. Eu parava, né, com a tesoura pra eles ficarem totalmente alinhados. Era uma coisa bem de modo. Uhum, exatamente. Então eu levei um Vadimeco, o Vadimeco da Juspod, eu levei todo. Ele não tá aqui comigo porque eu acabei doando esse Vadimeco que eu fiz pra prova. Foi aquele Vadimeco que eu postei a foto lá no meu Instagram hoje. Foi aquele Vadimeco que eu fiz a prova. Ele ali acho que tava meio limpinho já, mas eu tinha muito mais puxado que aquilo. E levei o Vadimeco, gente, eu usei o do Espessoto. Mas por quê? Porque eu já tinha ido para uma outra segunda fase e tinha usado o Espessoto, eu não conhecia o outro que é o Opelege, se eu não tiver enganado o nome, né? Isso. Mas tiveram colegas que usaram a Pelé e foram aprovados. Então, assim, mas eu acho fundamental. Isso aí é uma coisa que eu não abriria mão de jeito nenhum, é de ter um vadimeco do específico, seja o espessoto, seja do Opelege. No meu caso, eu comprei o do espessoto os 2 volumes, né? Esse aqui eu tomo 2, que eu tô na mão aqui só para mostrar uma coisinha para vocês. Mas eu levei os 2 e neles eu também coloquei os post-its, tá? Porque para mim isso aqui facilitava muito e principalmente para essa parte mais de trans individuais, assim, porque tem muita coisa aqui de trans individuais e que muito provavelmente vai cair em prova. Caiu na minha prova e provavelmente vai se repetir. Não assim o mesmo tema exatamente, mas deve cair alguma coisa de trans individuais e que provavelmente você vai ter que ter acesso a isso aqui, senão você não consegue responder. Por exemplo, essa legislação de cotas que tratava na prova que eu fiz, estava na legislação estadual. E depois eu vou até falar de uma aposta que eu tenho em relação a uma dessas legislações. Deixa eu É, comentar uma questão que eu vivenciei, pessoal. É que não é só levar, né? Tem que fazer alguma coisa para saber manusear isso aí. Porque não é tão bem, assim, é muito bem diagramado. Tem que dar o elogio ao Ricardo, mas o espessor também. Só que não, como a gente manuseia muito pouco o vadimento complementar, a gente não se localiza nele tão fácil. Relato pessoal, TJ Santa Catarina 2021, eu já falei isso, todas as aulas eu faço, tinha todas as aulas eu falo, tinha a portaria que diferenciava os calibres de uso restrito e permitido no espeçoto. A sentença tribunal cobrou o entendimento que era possível responder com base nessa portaria. Eu nem sabia que eu tinha essa portaria no Vadimetro. Então eu chutei errado, meu por cima, mas eu não sabia que eu tinha o Vadimetro que tinha resposta. Olha só, é aquele negócio, a gente leva e não sabe o que tem de ferramentas. Então, post-it marca texto, né? Pode marcar texto, pelo que eu vi, né, Fernanda? pode marcar texto. Eu não usava porque eu achava que era carnaval demais, assim. Mas uma coisa, mas aí em compensação eu usava uma outra coisa que também achei interessante de usar. Hoje em dia tem aquelas canetas que apagam. Hoje em dia é ótimo, né? Já tem algum tempo. Mas tem aquelas canetas que apagam e vocês conseguem encontrar elas de forma colorida. Eu comprei tudo que eu podia de cor dessas que apagam, eu comprei. Porque aí, na pior das hipóteses, se precisasse apagar, eu tinha como. Então, eu usei também para grifar, né? Naturalmente, eu não redigia nada, porque não pode. Como bem colocado aí, sem comentário, sem anotação, mas você pode grifar, né? O destaca-texto ou uma caneta reta, assim, você pode grifar a palavra. Mas aí, uma coisa que eu fiz, e aí eu já tinha falado isso em outra oportunidade, e muitas pessoas me cobraram, vou deixar aqui gravado, vou tentar aproximar aqui para mostrar para vocês. O que foi que eu fiz? Eu não, meio quase que subversiva, eu não ficava satisfeita com a quantidade de post-its que existia no mercado. É, eu olhava, comprava todos que tinham de todas as cores, mas eu não achava que era suficiente. E aí eu fiz um negócio que você não precisa fazer, gente, mas eu gostei de fazer e ficou legal. Eu mandei fazer na gráfica uns adesivozinhos. Tá vendo aqui? Vocês não vão encontrar desse aqui, desse rosa aqui. Enfim, esses aqui eu comprei em livraria normal. Mas esse aqui eu mandei fazer, ó. Tá vendo? Sim, sim. Parecendo aquelas blogueiras aqui. Ó. É, esse aqui, por exemplo, post esse aqui foi um sucesso. Quando eu cheguei lá na prova, teve uma menina que falou comigo assim: ai, eu amei.
Esse aqui, por exemplo, é a bandeira LGBT. Não sei se dá para ver bem. Dá pra Então, dar as coisas assim. tem as coresinhas da bandeira LGBT. Então, esse daqui, eu sabia que se caísse alguma coisa da comunidade LGBT, eu teria que pesquisar aqui nesses post-its. Então, fui criando outros post-its, que aí era legenda da minha cabeça mesmo. Então, por exemplo, esse aqui era saúde, vermelho e branco. Então, cada um deles aqui tinha um significado. Esse aqui, por exemplo, era Maria da Penha, violência doméstica e tal. Era o rosinha com o preto. E aí, cada um desses aqui tinha um significado. Então, eu fui criando novos post-its. E aí, eu mandei fazer isso numa gráfica, mandei imprimir, e aí vieram vários, assim. E eu fui criando, eu criei mesmo, eu mesmo criei as estampazinhas, botei um triângulozinho, gente, no Word, repeti, tipo, uma tabela, e pedi para que imprimisse na gráfica, eu fui lá e você faz o adesivo e depois cola na página e tal. Então, esse aqui é uma dica que eu tinha dado em outra oportunidade e agora está gravado, pessoal. Então, vocês vão encontrar em livrarias? Vão, muitos desses, como eu falei, esses daqui, por exemplo, são todas de livrarias. Mas não vai ter, por exemplo, a bandeira LGBT no post-it. Então, eu mandei fazer. E outros que eu, como eu falei, como eu fui gerando, assim, por exemplo, como eu falei, violência doméstica. Porque se eu for falar de mulher, é uma cor, mas se eu falar de violência doméstica, era outra. Então, se violência, ou seja, se mulher era relacionado com coisas de gênero, né? Temas de gênero fosse rosa, violência doméstica era branco com, ou era preto com rosa, porque eu sabia que violência doméstica estava ali. Então, fui categorizando mesmo, assim, fui nos detalhes, entendeu? Então, comunidades quilombolas. Tinha um post-it, não estava dentro de um geralzão, tinha post-it para isso, tinha post-it para todos os temas, assim, que pudesse imaginar. E esse talvez tenha sido uma vantagem que eu tive. Por quê? Porque justamente no Espesoto, para você procurar, tem muita legislação. E eles vêm assim, são às vezes pequenininhas, coisas que vai meia página. Se você não tiver dado uma observada com uma antecedência, você se passa muito fácil na hora que vai, na hora da agonia mesmo da prova. Então, eu olhei assim os temas mais importantes, categorizei e botei os post-its. Inclusive, enquanto eu ia fazendo os treinos também, às vezes, opa, esse aqui é um tema que eu ainda não botei no post-it. Aí eu parava um minutinho e botava o post-it lá. Então, eu tentei categorizar ao máximo os post-its no Espesoto e no Vademecum que eu falei, no geralzão lá, com os post-its também, tá? É, E esse E aí eu. ponto, né, Fernando, é contínuo, né? O pessoal, principalmente tem muita gente, e às vezes, sabe, né, a primeira vez está na segunda fase. Gente, assim, tomara que vocês passem de primeira, a gente torce para isso. Mas também a gente tem que começar a criar uma base, né? Então, por exemplo, quando você faz isso, poxa, nossa, vai gastar tempo. Vai, mas isso aí é um padrão que você vai seguir em todas as provas excursivas. Então, quando eu trocava Vademecum, eu tinha no Word o kit de atualização Vademecum, vamos dizer. O que eu tinha que fazer naquele Vademecum. Então, eu já sabia onde eu tinha que decotar, eu tinha que tirar aquelas introduções, a exposição de motivos. Eu sabia quais as minhas filipetas, as cores das minhas filipetas. Eu não precisava pensar, eu só mudava. Ó, chegou um novo, eu passava às vezes metade de um dia atualizando e transpunha tudo para cá. Inclusive, as principais marcações, quando podia remissão manual, às vezes algum concurso pode, ou principalmente quando são artigos essenciais, eu tinha um Word de folhas com remissões manuais, os principais artigos que eu marco para segunda etapa em todos os diplomas normativos. Você vai criando uma, assim, a aprovação vem também, né? Porque a gente parece que a gente começa a ficar um PLAD em concurso. Então, assim, lá na Alemanha eles estão fazendo isso. Ah, vou fazer aqui também. Eu começava a fazer também. E vai dando uma bola de neve, até que a sorte, aí eu sempre falo, faltando um mês e uma semana para a prova. Estou vendo gente comprar nosso curso faltando um mês para a prova. Torço para que você esteja comprando de forma adicional, né, Fernando? Você esteja estudando há 3 meses, e agora quer comprar mais um. Mas aí tem que alinhar a expectativa e realidade, que faltando um mês, assim, você precisa de um pouquinho mais de sorte, para não dizer muita sorte, frente a tu estar estudando há 3 meses. Poxa, então não vou ser aprovado? Lógico que você pode ser aprovado. Quantos áudios eu recebi essa semana de gente que estava fazendo X concursos, fez a prova oral do MP de São Paulo e foi aprovado. Lógico, foi sorte, a pessoa estava fazendo outros concursos. Mas, quanto mais você não consegue se aprofundar naquele concurso, mais você precisa contar com um pouquinho. Olha, eu estudei 90 matérias.
Não estudei as outras 10, tudo bem. Caiu dentro das 90 matérias, você vai conseguir resolver. Mas e as outras 10? Então, a gente vai criando uma casta, né? Uma resiliência, eu não sei a palavra correta. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. A repetição ajuda muito, né? De alguma forma, claro que quando você está estudando para outros concursos, tem colegas que passam na Defensoria Pública, por exemplo, eu tinha feito já a segunda fase da Defensoria Pública e mantive, inclusive, esse padrão de marcação do ex-Pessoto, por exemplo, eu já tinha feito para a Defensoria Pública e depois, quando eu fui para o Ministério Público, eu mantive esses post-its também da mesma forma, marcando a parte dos metas individuais, que são basicamente os que estão no ex-Pessoto. Então, isso é muito importante. E, assim, realmente, Patrick, você ter familiaridade com o material, seja o seu material de estudo habitual, seja o material de prova, é muito importante. E no material de prova, sobretudo, você ganha muito tempo, gente. E tempo em prova discursiva é ouro. É ouro. É ouro. É muito importante que você tenha essas marcações, que você saiba se localizar. Às vezes eu lembrava assim, eu sei em qual lado da página está o artigo que eu vou mencionar na peça. Por quê? Porque isso facilita muito na hora de você buscar e você se perde demais, você perde muito tempo folheando, procurando. Quando você já tem uma familiaridade com o seu material, cara, você ganha muito tempo. E aí você tem mais chance de conseguir escrever com a letra melhor, você consegue botar mais coisa no papel e acaba conseguindo pontuar melhor também. Então, é muito importante que você tenha familiaridade com o material de prova. Agora, eu vou fazer só um parênteses aqui, porque eu não quero deixar de forma alguma de fazer esse elogio. E é de forma completamente gratuita. Eu olhei o material do Vale Focus e, gente, tá de parabéns, tá? Não é porque eu tô na frente do Patrick nem nada. Eu falei para ele no WhatsApp e vou repetir aqui. O material do Vale tá muito bom, muito aprofundada, a pesquisa da banca foi muito bem feita, tem coisa, inclusive, tinha coisa que eu nem sabia. Então, assim, muito, muito bom, muito, muito bom. Vocês estão muito bem amparados, quem está com Vague de Fox está muito bem amparado em termos de pesquisa de banca, muito bom, cara, muito, tá de parabéns, assim. Estou repetindo aqui que sem, sabe, nenhum pudor, muito bom o material de vocês. É, Muito obrigado. mas não esqueçam de revisar também o material que vocês vão levar para a prova, tá? Isso é fundamental. Uma dúvida, Fernando, e aí eu gosto de perguntar porque eu vou criar um parâmetro. Você estudava lei seca pelo Badmecum ou você estudava por legislação destacada, resumo no Word, essas coisas? A maior parte do tempo eu estudei pela legislação destacada e foi o que realmente para mim fez diferença, assim. Eu não usava o Vademecum até porque é uma questão é, de visão mesmo, assim. Estudar no Vademecum realmente é puxado. A letra é pequena, para você conseguir, às vezes. Porque, veja, durante o estudo, né, que não é o material que você vai levar para a prova, durante o estudo você acaba querendo fazer remissões, querendo fazer pequenas anotações. Eu mesmo sempre fui de rabiscar tudo. Tudo bem, inclusive até as provas, eu rabiscava muito. Tá vendo? O esboço de prova. Isso aqui não foi isso aqui é só o esboço. Então, assim, eu sempre fui muito de rabiscar, sempre gostei muito de escrever à mão. Então, eu sempre escrevia muito quando eu usava a legislação destacada, eu sempre rabisquei, eu imprimia, tá? Eu não, não Você não usa transposição. O meu ponto, de até é uma coisa que eu estou tentando, assim, achar um meio termo o uso de material didático virtual ou fora do Badmecum para leitura de lei seca, e depois, chegando na segunda etapa, a pessoa nunca tinha manuseado o Badmecum. Então, a pessoa tem zero conhecimento de Badmecum. Como que você fazia essa transposição, vamos dizer? eu não fazia exatamente uma transposição, porque eu não mudava o que estava no legislação destacada. Quando eu quando eu passei para a segunda fase, eu não transferia nada do que eu tinha feito lá, até porque tinha muita coisa que era escrita e não podia. Então, eu realmente fui. O que foi que eu fiz? Meu Vademecum chegou, porque eu comprei o Vademecum para a segunda fase. E aí, o Vademecum chegou, eu comecei a pegar o material que eu tinha de estudos, de uma maneira geral, todo o material que eu tinha de estudo de segunda fase, do estudo da própria banca, enfim. E aí eu comecei a olhar, por exemplo, as peças, né? Tem as peças de MP. E aí você vai lá e
Olha, os artigos que você tem que citar, por exemplo, naquelas peças, eu ia lá e olhava onde é que estava dentro do Admeco, ia marcando, inclusive, com post-it, porque, como eu falei, o outro eu doei, mas eu ia marcando com post-it em cima, esses que eu tinha que citar em peça. Esses aqui de lado eram os, digamos, direito material. Os direito processual que eu tinha que citar em peça, eu botava em cima. Mas, como eu falei, muito metódica. Mas, como eu falei, eu também conhecia muito, então eu folheava muito o meu Vadimeco durante o período que eu tinha antes da prova. No meu caso, vocês tiveram uma vantagem, tá, galera? Essa segunda fase, vocês tiveram um tempo bem legal para se preparar. No meu caso, é como se eu tivesse recebido a resposta semana passada. Nós tivemos aproximadamente 6 semanas para estudar. E não foi recesso, tá? Foi julho a agosto. A prova da gente foi no começo de setembro. Então, assim, foi bem corrido. Vocês não estão tendo mais chance ainda de se familiarizar com o material. Então, aproveitem isso, tá? Então, o que é que eu fiz, Patrick? Basicamente, eu peguei, realmente, quando o Vadimeco chegou, eu comprei o Vadimeco para a prova. Quando o Vadimeco chegou, eu passava o tempo todo folheando eles, né? O Vadimeco das pessoas, o Vadimeco geral. Eu folheava ele o tempo todo. E aí, post-it. é, fiz um simulado. Não tem post-it ainda. Colocava post-it. Então, eu fiz muito com base naquele estudo específico para aquela prova. Entendeu? Meu Vadmec foi preparado para a prova do MP da Bahia. Eu peguei aquele Vadmec limpinho e fui colando post-it, fazendo grifo, né? No Vadmec, conforme eu ia estudando, conforme eu ia lendo. Então, eu fui pegando material, por exemplo, material de vocês. Vi, por exemplo, alguma coisa de direito constitucional. Eu ia lá, abria direito constitucional, via onde é que estava, qual era o artigo que eu teria que mencionar se eu tivesse que falar sobre aquele determinado tema. Por exemplo, artigo 5º lá que fala sobre a parte de direito penal, por exemplo. Então, se eu tivesse que mencionar alguma coisa daquela do direito penal que está no artigo 5º, eu sabia onde é que estava, porque eu tinha estudado aquilo e eu sabia que tinha um inciso ali que eu precisava citar para aquela parte do direito penal, aquela parte do tribunal do júri, por exemplo, competência do tribunal do júri. Então, eu fui mapeando tudo que eu ia estudando, eu ia sempre com o Vademecum do lado. Então, a partir da segunda fase, tudo que eu estudava era com o Vademecum do lado. Invariavelmente, seja eu fazendo simulado ou não. E sempre folheando ele. O tempo todo. Até tela contigo. Deixa eu voltar os slides aqui, que eu tinha até tirado para você mostrar seu Vadimeco. E aí, foi. Você quer passar pela banca examinadora? O que você quer fazer, Fernanda? Vamos pra banca. E a gente vai conversando durante a banca, eu vou conversando, lembrando que algumas pessoas perguntaram. É, Arthur Ferrari de Almeida, ele esteve no concurso de 2018, mas ele não foi examinador da minha prova. Na verdade, da minha prova não se repetiu, né? Ninguém. Na minha não se repetiu ninguém. É, o, o Arthur Ferrari, veja, eu vou falar pelo que eu fui. Eu tinha recebido esse material, mas algumas coisas eu já sabia e outras eu também tive a curiosidade de pesquisar algumas coisas, certo? O Ferrari, ele atua muito na parte de direito de família, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção especificamente é, é que ele tem muita ligação com o direito internacional. Ele teve atuação no âmbito de assuntos dentro da administração mesmo, do Ministério Público, né? Da Bahia. Ele teve um período que ele estava trabalhando com os assuntos internacionais. Então, assim, tem uma atuação forte em direito de família, um conhecimento muito aprofundado, muito, muito, muito conhecimento também em direito constitucional, realmente. É, essa banca vai ser muito boa de fazer prova. Eu tô animada com essa prova da segunda fase. Assim. Eu não vou começar. Eu prefiro a gente conversar sobre todos eles, assim, e depois ir dando o que eu apostaria para a prova, tá? Mas essa banca é muito boa. E aí, quando eu digo boa, gente, é porque vai ser desafiador, mas vai ser um desafiador bom de fazer. Não vai ser aquele desafiador que a ideia é que o aluno se dê mal na prova. Vai ser um desafiador do tipo que você pense de forma jurídica, com um raciocínio
MP e MP da Bahia, entendeu? Então, eu acho que já toda essa banda aqui, mas assim, ó, não acredito que vai vir, sinceramente, nenhuma questão de doutrina muito pesada. E digo isso por uma questão simples. A segunda fase do concurso anterior deu alguns problemas na parte da correção. E eu não acho que a banca vai de alguma forma, tentar arriscar novamente, que dê algum tipo de margem para subjetividade em relação à correção. Então, até para evitar mesmo problemas mesmo, assim, de revisar a nota, etc. Então, acredito sinceramente que a prova vai ter alguma pegada de doutrina, mas eu acredito muito mais em questões ligadas à jurisprudência e lei seca. A lei seca pura não vai ser porque, senão, não teria porquê a gente estar com o vade-mecum na mão. Mas eu acho que vai ser muito de jurisprudência, jurisprudência, assim, é, ministerial, uma jurisprudência atualizada, mas também não aquela minoritária. Uma jurisprudência, assim, atuante mesmo, uma jurisprudência que a gente usa no nosso dia a dia enquanto membro do Ministério Público. Não acredito. Por mais que essa banca tenha uma qualidade técnica do ponto de vista de bagagem, o próprio Arthur Ferrari tem uma bagagem muito boa do ponto de vista doutrinário, mas eu acredito que essa parte aí pode ficar um pouco mais para a prova oral. Para a prova discursiva, minha, minha opinião, não acredito que seja o Arthur Ferrari, seja os outros membros da banca arrisquem algum tema muito doutrinário que possam dar margem para qualquer tipo de anulação ou revisão de resposta, tá? É, bom, n- acho que eu não tenho muito o que acrescentar em relação ao que está escrito aqui, porque realmente a atuação dele é muito. Tanto é que ele fez, acho que o doutorado dele, né, na Alemanha, ou está fazendo. É isso mesmo, né? Tá aqui, tá. Fazendo. Ele tem um conhecimento muito bom do âmbito do direito comparado e do direito constitucional, mas ele tem uma atuação muito importante na área do direito de família, no ponto de vista do concreto, né? A atuação dele enquanto mesmo Ministério Público. Eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que tem descrito do Arthur Ferrari, não. Perfeito. Ana Conceição, O material tá muito bom, gente. Sem mentira. O material tá muito, muito bem feito. da Ah, Ana Conceição, eu tô com pena aqui também pelo alguns apontamentos que eu tinha feito. A Ana é a. Deixa eu ver. Ana Conceição Barbuda. Ahn, Ah, tá. Tá. A Ana, ela tem. É porque tem duas Anas. A outra é a Ana Manuela. A Ana Manuela, inclusive, tive algumas palestras com ela também no curso de formação. A Ana Conceição, ela tem uma atuação muito firme em direito animal, muito mesmo. Ampla conhecedora de direito animal. E não é só porque está aí, não. Ela realmente é bem conceituada nesse âmbito. É, e eu acho que tem até no material, assim, mas realmente, de fato, há um tema aqui que seria muito interessante de ser cobrado, que seria justamente a questão das vaquejadas. E aí, por que que eu falo isso? Porque é a prática, tá? A gente atua, sim, principalmente quem está no interior, que é o meu caso, por exemplo. Na verdade, no meu primeiro dia de comarca, no final de semana anterior, teve uma vaquejada. Então, assim, é na comarca. Então, realmente, é um tema que é interessante a ser cobrado em segunda fase. É, acho que alguém botou aqui, né? No mestrado em direito animal. Tem conhecimento amplíssimo, né, nesse tema. Acho muito interessante que viesse, por exemplo, como eu falei, é bem provável que se cobre alguma coisa que tenha jurisprudência, porque vai exigir um raciocínio atualizado do aluno, mas que também tenha respaldo dentro do âmbito doutrinário, uma doutrina não tão, digamos assim, né, mais aprofundada, óbvio, quanto mais você souber, melhor, e que tenha alguma coisa que você consiga fazer remessão à Constituição, à letra de lei, né? Tem gente falando aqui, né? Ah, pronto. então, me engano, foi ela que deferiu o HC para o chimpanzé suíço. Então, Então, ela desceu um habeas corpus para o caso do chimpanzé suíço. Isso ela tem mesmo. uma atuação muito firme nessa área do direito animal, realmente, assim. Muito interessante. E
em relação também a essa questão, eu acho duas coisas que me chamam a atenção também aqui. E aí eu vou falar também outra coisa que. Outro tema que eu tenho uma aposta muito grande. E aí pode cair em qualquer das bancas, tá? Em qualquer dos temas. Mas eu acho que um tema que é muito interessante a ser cobrado e que tem muito cara no MP da Bahia, gente. Composição. Composição. E aí eu falo composição de forma ampla. Inclusive para aspectos estruturais, tá? Problemas estruturais hoje em dia estão sendo resolvidos no âmbito do Ministério Público da Bahia, dentro de um órgão chamado Compor. E esse órgão é a mina dos olhos do Ministério Público da Bahia hoje em dia. Então, assim, vocês terem a possibilidade de usar uma citação, por exemplo, dentro da prova discursiva, de utilização de um órgão do Ministério Público que promove o sistema multiportas dentro do Ministério Público a resolver demandas estruturais, olha, seria interessantíssimo. Isso aí já também serve para a prova oral, tá? Esse órgão compor é algo que vocês deveriam observar e trazer também para a ideia lógica da prova discursiva. Ou seja, nós temos um sistema multiportas e ele não é um sistema que é apenas para as demandas individuais. Ele também pode ser utilizado para as demandas estruturais. E aí fazer essa junção de ideias. Então, como é um tema que pode cair em saúde, consumidor, diversos outros temas de interseccionalidade, entendeu? Então, particularmente aqui me chama a atenção o direito animal e em relação a ela e outros também, outros membros da banca, esse ânimo do Ministério Público da Bahia, dos promotores que também têm esses estudos da banca em relação a isso, essa profundidade em tentar resolver por composição, mediação, conciliação. Então, acho que esse também é um tema bem interessante, e aí o artigo dela do sistema multiposto também é bem interessante de se visualizar, inclusive em relação à direito à saúde. E é um ponto que é um recorte, né, pessoal? Quem vem da magistratura, e a gente sabe, né? Tem esse câmbio, né? De pessoas que vêm da magistratura, faz o MP, chega na segunda etapa. Chega na segunda etapa, essa visão institucional, ela precisa ser adquirida o mais rápido possível. E eu falo por experiência própria. Eu vim da magistratura. Cheguei no MP de São Paulo, ó, vou fazer, fiz, deu certo, e hoje eu estou totalmente realizado. Mas essa cultura institucional, resolutividade, demandista, princípio, situação estrutural, processo estrutural, inquérito civil estrutural, é uma ótica que precisa ser adquirida o mais rápido possível se você veio de outro concurso, tá bom? Se você vem da magistratura. E sabendo disso, até para resolver um problema que eu tive, a gente teve um termo de princípios institucionais, legislação institucional. É um compilado ali de resoluções do CNMP, partes da Constituição Federal, e principalmente essas questões mais históricas do MP e essas questões futurísticas, né, contemporâneas, melhor dizendo. Então, é importante. Até hoje eu ouvi um aluno perguntando em algum grupo como estudar a legislação institucional do MP. É assim, não tem lá muita coisa. Hoje tem a nível nacional, que pede ser do MP de São Paulo, mas é a nível nacional, o maior expoente é o do Mazili, institucionalmente do MP, independente de ser do MP de São Paulo. Então, o que eu fiz, né? Que a gente fez? Eu comprei as 3 obras que ele tem na Juspod, são 3 bem pequenininhas, e a gente está fazendo tipo um fichamento para aumentar o que a gente já tem. Porque é um vazio, Fernando, enorme, que é esse vazio. Cheguei no MP, o que acontece aqui dentro? A magistratura é tudo singular, homogêneo e tudo. Não tem. A gente estuda, por exemplo, no concurso do TJ São Paulo, a gente está trabalhando, e os alunos, olha, quais são os temas quentes do TJ? Não tem muito isso no TJ. TJ, agora no MP a gente tem isso. Temas quentes do MP. Que é temas principalmente envolvendo hoje, né? Eu acho que deve ter bastante anos, que é essa atuação extrajudicial resolutiva. Ele está dando o centro da atenção para o promotor. E isso a gente tem certeza que você vivencia na prática, e eu vivenciei aqui recentemente, substituto em São Paulo, gente. Tudo é muito, assim, X promotores numa comarca. Não dá tempo de a gente fazer alguma coisa. E eu fiquei no encargo de infância, rapidamente. Fiquei no encargo de infância 2, 3 Agora tem um negócio também. 3 meses, pessoal. Você chegar numa reunião, você como promotor de justiça, ali com 5 secretários, prefeito, sei lá mais quem, defensoria, todo mundo, conselho, tutelar, e você ser o responsável por gerir aquela reunião e ali buscar uma solução concreta e efetiva, sem
concedo prazo de 60 dias, sem dar vista à situação, ali a gente senta, vamos lá, como que resolve essa questão aqui? Tem uma questão muito específica de estudo especializado. Aqui, vem cá, conselho, como que a gente resolve isso? Ô, prefeito, tem que ir, como que a gente resolve essa atividade de ciência social? Só quem a gente vivencia isso agora, graças a Deus, gente, poxa, você está no ápice ali, e não é só no ponto de vista de decisório e poder, mas tentar resolver. E isso, quando a gente vem de outra instituição, a gente não entende essa dinâmica que, olha, o MP não é só aquilo lá da ação penal e fiscal da lei. Essa atuação resolutiva que não está tão positivada na Constituição Federal, mas hoje a gente vive isso. Seja Fernando lá no interior da Bahia, seja eu aqui em Ribeirão Preto, a gente vive isso. E precisa ser estudado isso. E até, eu quero entender um pouquinho. Pede o espelho do concurso 95 do MP de São Paulo. Lá tem uma tese, praticamente, de processos estruturais. Ali você vai começar a entender um pouco essa dinâmica. Ah, mas é de São Paulo? É, mas até a gente está implementando isso. E, por exemplo, tem um artigo aqui da pesquisa da Banca da MP da Bahia, eu não vou lembrar de cabeça a examinadora, mas ela fez um artigo sobre produção de provas, standard de probatório, num contexto que envolve violência doméstica, que eu acho o artigo tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que todos os cursos que ainda está propõendo agora, para a pessoa dar uma lida. Porque é uma coisa muito específica, que a gente não estuda no cotidiano. E às vezes a gente acha algum membro com uma produção acadêmica tão aprofundada, dá vontade de. Ah, esse aqui, ó. A prova no crime de violação e conformidade da Convenção de Istambul, Código para proteção das vítimas. Eu estou antecipando, mas quando eu li, né, porque eu faço a revisão dos temas que vão ser enviados, assim, pô, isso é uma aula sobre o tema, não é uma coisa simples, a gente não acha isso. Então, assim, estou viajando aqui, mas só para vocês entenderem, essas situações de aprofundamento, não só em banca, em MP, mas também em teses institucionais, é muito importante. E tem que ter essa atenção quem não está em um contexto de estudos para MP ou que não trabalha na MP. Vai lá, Fernanda, me empolguei aqui, porque eu acho que a parte que o promotor mais gosta de falar é esse ponto resolutivo. A gente resolve várias coisas Demais. através de pequenas decisões ali, pequenas interrupções. Sem dúvida, sem dúvida. Importantíssimo chamar atenção para isso. Mas aí, só para a gente não perder a questão aqui, voltando ainda para a Ana Conceição, eu queria chamar atenção uma coisa, eu queria fazer uma aposta aqui, tá? Eu acertei na primeira fase, acertei uma questão. Vamos ver se eu acerto agora. Acho que eu vou dar duas apostas, mas essa aqui especificamente ainda falando sobre o grupo 1, né? Acho que uma aposta, gente, não caiu eleitoral, tá? Na discursiva no grupo 1, caiu uma questão de direito eleitoral. Na minha banca, né? Na minha prova. E eu acho que deve cair de novo. Aposto sim que caia. Então não vai se resumir apenas a direito constitucional e administrativo. Deve cair sim alguma questão de direito eleitoral. Minha aposta em direito eleitoral, cota. Acho que essa questão das cotas no âmbito do direito eleitoral, acho muito relevante, até porque na prática a gente está vendo muito isso, questionamento da cota de gênero, principalmente, no âmbito do direito eleitoral. Então, faria uma aposta, se fosse para apostar uma questão de direito eleitoral, eu apostaria na questão da cota. Até porque tem uma interseccionalidade interessante, que poderia dar margem justamente para mostrar conteúdo do aluno e do candidato, no caso. Então, para essa banca, além do que já foi bem colocado no material do Vale Focus, eu faria essa apostazinha em direito eleitoral, faria essa aposta para eleitoral, cair uma questão e cair uma questão vinculada à questão de cota, principalmente a cota de gênero. Mas aí, acho que assim, de apostas, assim, eu já falei algumas, né? Mas acho que a vaquejada é uma aposta interessante, mas, sobretudo, eu faria mais a aposta acho que principal para esse grupo 1 seria essa aposta de cota, sim. Deve cair uma questão, sim. Até porque quase todos os colegas que entrarão terão a promotoria eleitoral também para assumir. Provavelmente vocês vão pegar, não vão pegar, então não devem pegar, né, o eleitoral no ano que vem, em 2026, só vão pegar o eleitoral que é o municipal de 2028. Então tem que ser. Também é bom, tá? Não é bom. O municipal, para quem cuida de registro de candidatura, nossa, o eleitoral é bom durante 1 ano e 11 meses. Tem um mês que ele é ruim, que é o registro de candidatura. Depois disso é bom de novo, mas tem um mês ali que eu tenho. É.
Então, eu aposto sim, deve cair novamente direito eleitoral em questão. Não aposto o direito eleitoral como, ou melhor, na verdade, não tem qual, né? Mas não deve cair eleitoral como questão. Acredito sim. E se fosse para fazer uma aposta, eu faria uma aposta nesse sentido. Direito Cleonice de Souza Lima. Cleonice de Souza Lima. Veja só, sobre a Cleonice, deixa eu voltar aqui só porque, como eu falei, eu fiz os apontamentos, né? É, veja, é muito interessante a produção dela em termos de estudo. É outro membro da banca que tem uma familiaridade com. Familiaridade é ótima, mas é uma familiaridade com o direito de família. Tem realmente esse conhecimento muito bom do assunto. E aí, como é da banca própria dela, então é natural que isso possa, sim, ser um tema de prova. O direito de família, né, dentro do direito civil. Tem uma familiaridade muito grande com essa questão de adoção, casais homoafetivos, sim. Acredito, sim, que essa também seria uma aposta interessante para ser cobrada em prova. O Ministério Público da Bahia tem se manifestado e tem sido bastante atuante nesse sentido de nome social, adoção por casais homoafetivos, direito ao casamento. Então, acredito que esse seria um tema bem interessante para ser cobrado em prova, até para reafirmar todo o posicionamento que tem sido feito no âmbito do Estatuto da Bahia em relação a ser, né, um órgão que não só combate, mas também, de alguma forma, promove o direito da comunidade LGBT. Então, seria uma aposta interessante em direito de família e vinculado a esse subtema que seria a comunidade LGBT, promovendo mais uma vez, como eu falei, interseccionalidade. A Cleonice, deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui dela. Ahn, Especificamente não, o foco dela mesmo é plano de saúde e família. A maior parte da atuação dela, na verdade, é em direito de família. Mas, assim, veja bem, considerando também, novamente, como eu falei no início, eu vou repetir, vai ser até talvez chato. Vai ter um perfil muito de o que é que a gente vai pegar na prática, né? O que vocês vão ver na prática provavelmente vão ser questões e vão virar questões e vão virar é, discursiva, né? Seja questão, seja peça da prova de vocês. Então, assim, há possibilidade também de ser cobrada alguma questão ou alguma, alguma peça relacionada à função social da propriedade? Tem, e muito, porque também é um forte tema de atuação do Ministério Público da Bahia, tá? A função social da propriedade é um tema muito vinculado no âmbito do Ministério Público da Bahia, em todas as regiões do estado da Bahia, que inclusive é um estado gigantesco. Então, sempre é um tema que pode ser, sim, cobrado em prova, até por uma questão mesmo de combatividade do órgão. Então, e além de ser um tema que ela também tem alguma familiaridade. Não seria improvável a cobrança vinculada a esse tema, não, de função social da propriedade. Agora, planos de saúde, veja, é um tema que tem realmente relevância, mas eu acho que entre os que tem dentro das apostas que poderiam ser feitas, acho que é o que tem menor probabilidade aqui, tá? Acho que ficaria mais entre direito de família e essa questão da função social, não do contrato, mas da propriedade. Para ela, eu diria essas apostas. Aí, depois, como eu falei, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre outros prováveis temas que poderiam ser cobrados, de uma forma geral, né, na prova. Em relação a Gabriela é membro da advocacia, né? Eu até dei uma olhada porque eu não a conhecia antes, mas pelo perfil do que está sendo proposto aqui no âmbito do concurso, acredito que a Gabriela ela vai explorar muito mais essa questão do âmbito processual mesmo. A Cleonice deve ficar com a parte mais de direito material civil e a Gabriela deve vir com a cobrança mais vinculada à questão processual. E aí, questão processual é sempre muito interessante
que se observe as atuações do Ministério Público dentro do CPC mesmo, sabe? Como é que o Ministério Público atua, quando é que ele atua dentro do âmbito civil. E aí ela tem um tema muito interessante que ela fala, e aí eu vou fazer um acréscimo. Até, eu acho que eu postei recentemente até no meu Instagram. Acho muito interessante a dissertação dela, quando ela fala sobre a questão das pessoas com deficiência intelectual. E acrescento, o próprio Ministério Público, tem o Fernando Gaburi, que é membro do Ministério Público, também promotor excepcional, assim, que não só vivencia o tema, mas que sabe muito, conhece muito aprofundado o tema, tratando sobre essa questão de curatela e tomada de decisão. Acho que esses são temas muito relevantes para fins de prova, e que tem realmente, da prática, a gente pega diariamente quem atua com a parte de direito civil na promotoria, é o meu caso. Você vai sempre estar recebendo esse tipo de demanda em relação à tomada de decisão e à interdição, né? Que, inclusive, é uma nomenclatura que, inclusive, eu até coloquei no meu Instagram e reforço aqui, que o Fernando Gabur, que é membro do Ministério Público, ele coloca que a interdição é um nome que não deveria ser utilizado, porque a interdição está vinculada, na verdade, a patrimônio, né, a coisas. E quando você usa a interdição para pessoa, você está coisificando a pessoa com deficiência. Então, é um termo que ele não deveria usar, porque interdição seria de empresa, interdição de uma loja, interdição do local. Mas interdição de uma pessoa, você está desumanizando, né, a pessoa com deficiência. Então, é uma nomenclatura até que ele combate a utilização. É, em que pese a gente tem a diferenciação no âmbito doutrinário de curatela para interdição, mas eu inclusive estou adotando isso na minha promotoria. Não, eu tenho evitado o nome interdição nas minhas peças. Então, volto a falar, acho que esse tema de capacidade processual, de curatela, interdição, né, é um tema muito interessante, tanto porque, como eu falei, do ponto de vista prático, é uma vivência que vocês terão, quanto do ponto de vista também de cobrança, tem pessoas da banca que têm conhecimento profundo sobre o tema. Então, acho uma aposta muito alta nesse tipo de tema. Mas aí eu acrescento também, novamente, o sistema multiportas. Para essas duas, tanto para no âmbito do grupo civil, né, processo civil, o sistema multiportas pode ser cobrado sim, nesse grupo, tá? Novamente, é fundamental ter familiaridade e considerar que o Ministério Público, hoje em dia, tem a possibilidade de resolver as demandas não através somente de ações, e também ações judiciais, né? Processos judiciais, mas também do âmbito de vista extrajudicial. Então, acredito muito também numa possibilidade de utilização dessa temática no grupo 2. Passar o Alexandre, igual da Fernanda. Marchando pro grupo 3. O Alexandre. Veja só, pessoal. Esse grupo 3 aqui eu acho que vai ser mais interessante. Eu também puxando um pouquinho essa dentro do meu lado, porque é o tema que eu mais gosto também. Mas acho que esse grupo aqui vai ser o mais interessante de ver a prova. Eu tô doida para ver o que é que eles vão cobrar. Porque aqui tem duas peculiaridades. O que eles tem um arcabouço técnico muito bom. Acho um tema muito importante para o Alexandre. Sem sombra de dúvida, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é, sem sombra de dúvida, a aposta para esse caso. E a vinculação do direito penal com o direito administrativo. E para o Jader, veja novamente, pessoal, o Ministério Público da Bahia já tem feito isso nas últimas provas. Tem cobrado o que é a realidade que você vai encarar enquanto membro do Ministério Público da Bahia, que é um estado que tem dezenas de qualidades, mas também tem muitas mazelas, né? E que você, como promotor, vai ter que enfrentar. Então, assim, em relação ao Jader, eu acho que vai ser uma prova, assim, belíssima de fazer.
Eu acredito muito numa questão muito boa, ou numa peça muito boa, do ponto de vista mesmo de pensar o Ministério Público, não apenas como um atuante daqueles que, do criminal, assim, só a moda antiga, mas um criminal pensado enquanto criminologia. É isso que eu queria dizer, na verdade. Eu acho que a criminologia vai se sobressair na banca 3. É claro que o processual penal vinculado a jurisprudências mais atualizadas vão ser muito importantes, mas eu acho que não dá para ser só isso, tá? Você citar, ter um bom arcabouço em criminologia aqui para esses dois examinadores é muito importante. Ter um conhecimento aprofundado sobre as questões vinculadas à discriminação racial, discriminação de gênero, enfim, vinculada a à legislação e à jurisprudência, eu acho fundamental. Eu tô, assim, particularmente, eu tô curiosíssima para ver como é que vai ser a cobrança dessa prova, do grupo 3. Gente, estudem criminologia para essa prova. A minha dica para o grupo 3 é estudem criminologia. Tenham um bom conhecimento e abram a mente de vocês para a criminologia, tá? Para a criminologia crítica, para a atuação do Ministério Público, não só do ponto de vista mesmo de encarceramento, mas, sobretudo, de ver também a pessoa que está lá, entendeu? Quem está sendo encarcerado e como faz para que isso não volte a acontecer. Então, acho que uma perspectiva bem interessante seria também a ressocialização, nesse caso. Temas vinculados à ressocialização serão bem interessantes na execução penal. Vai ser muito interessante essa prova. Tem uma aposta muito grande, assim, de que vai ser. Assim, também estou criando expectativa muito alta, mas eu acho que vai ser muito bem feita e feita para pensar mesmo. Aqui vai exigir mesmo que o aluno não seja mero decorador da jurisprudência, mas que tenha realmente conhecimento aprofundado. Eu nem tinha visto essa parte aqui no final, mas eu não tinha visto que tinha colocado aqui criminologia, né? Sim. Isso. Temas essenciais. Essa parte aqui eu não cheguei, não tinha olhado. Eu tinha observado a parte do início, assim, mas eu não tinha. Gente, mas é isso mesmo, criminologia é fundamental mesmo. Reforçando aqui, agora que eu vi. E contrastando a atividade policial. Sem dúvida. Essa. Manual do cotidiano, né? Normalmente a gente começa depois da criminologia, estudar o direito penal, a gente acha que a criminologia mal, concurso delegado, às vezes cobra de uma coisinha, mas não dá para nenhum improviso, né? É uma nomenclatura muito específica de criminologia. Não dá para você chutar, não dá para você pôr norte. Ah, eu acho. É, é. Mas, como eu falei, eu também não acredito que venha só de doutrina, sabe? Eu acho que pode vir uma opinião doutrinária, mas vinculada a alguma interpretação jurisprudencial, ou até mesmo alguma crítica, ou alguma interlocução com a legislação seca mesmo. Não deve vir uma questão exclusivamente, não acredito eu, uma questão exclusivamente doutrinária. Até porque sempre que vem questão doutrinária, ela dá um pouco mais de margem para a interpretação, né? E transindividuais. Ah, só para não esquecer também, novamente, eu ainda acho que pode sim vir uma questão em direito penal, uma questão vinculada à competência, análise de competência em processual penal, e uma questão, assim, na mesma questão ou não, alguma coisa relacionada a crimes cibernéticos. Eu ainda acho que é uma aposta interessante. Acho que até a navegadora que está no edital, salvo engano, é crimes cibernéticos, se eu não estiver enganada. Tem, inclusive, escrito lá no edital. Então, ainda acho que é uma aposta para o grupo 3 também. E grupo 4, né? Que eu já falei um bocado. Então, é, Grupo 4. O grupo 4 é o mais interessante, porque é o grupo 4 que faz a diferença de se você está estudando para Bahia ou não. Aqui é onde mora o específico da Bahia. E por que que eu tô falando isso? Porque isso foi assim, gente, na minha prova, quando era CESP. E isso vai se repetir para a banca própria e vai se repetir para a prova oral também, tá? Aqui é que diferencia quem está estudando para Bahia, quem está estudando para outros concursos de outros estados. Por quê? Porque a Bahia tem demandas muito próprias. E aí eu já vou até antecipar uma dúvida que foi feita para mim, é, que me fizeram, e eu vou colocar aqui. Veja, no concurso de 2018, teve uma questão discursiva muito específica sobre direito ambiental. E aí algumas pessoas comentaram: ah, doutora, tem possibilidade de cair de novo? Veja, para essa banca específica, para esses membros, acho improvável. Em direito ambiental, tá? Mas, veja,
Por que que foi cobrada aquela questão daquela forma? Por quê? Aquela era uma promotora que fez aquela questão. Aquela promotora, ela atuava tanto, ela atuava não, ela atua tanto naquela temática, que para ela era natural que as pessoas soubessem daquilo. Não foi uma maldade, foi uma questão que acho que reprovou a maior parte das pessoas na prova de 2018, na segunda fase. Mas para ela era absolutamente natural que aquilo fosse cobrado, porque era uma lei, a lei que trata sobre a Mata Atlântica, especificamente, né? As pessoas costumam estudar as legislações mais gerais sobre direito ambiental, mas não pegam as legislações menores. E aí ela cobrou a lei da Mata Atlântica. E essa lei foi cobrada de novo, gente, na prova oral do meu concurso. Então, assim, por quê? Porque a lei de Mata Atlântica é algo que você vai pegar na sua realidade. Você pode pegar na sua realidade enquanto promotor de justiça da Bahia. E aí, volta a falar. Para fins de prova, pensem como é que um membro do Ministério Público da Bahia ia atuar. Na hora de responder, na hora de estudar, na hora de selecionar temas, nessa reta final, assim, o que é que eu acho que. Pense assim, você, enquanto membro do Ministério Público da Bahia, o que é que você vai ter com alguma frequência na sua promotoria? Ponto. A lei de Mata Atlântica não foi colocada à toa. Aquela promotora atuava diariamente com aquilo e para ela era natural que aquilo fosse cobrado. Para a gente foi estranho. Eu não fiz essa segunda fase, não fiz nem essa prova em 2018. Mas eu entendo que algumas pessoas se assustaram com aquela questão. Só que tinha no Vadimeco, você teria como visitar, como revisar, e veja, tá no seu edital. Então, dê uma olhada, nem uma passada de olho, pelo menos, nessas legislações que aparentemente são específicas, tá? Porque elas podem sim ser cobradas. Mas especificamente para essa prova, não acredito na lei da Mata Atlântica na discursiva. Menos mal, menos mal. Não acredito, não. Aqui a banca tem um perfil muito direito à saúde e muito de ECA. Tanto o Carlos quanto a Ana Manuela. A Ana Manuela, ela tem um bordão dentro do Ministério Público, que é criança e adolescente é prioridade absoluta. Literalmente, é onde ela chega, ela fala isso. Então, assim, gente, criança e adolescente, de todos os individuais, deve cair. Tanto porque tem familiaridade do tema, dos membros com o tema, os dois, quanto porque realmente é uma coisa que vocês vão pegar muito. A gente pega muito na nossa prática ministerial. Então, minhas apostas para as individuais, direito de saúde e direito da criança e adolescente. Mas, como eu falei que eu teria duas apostas assim mais específicas aqui, eu tenho uma apostinha para dar aqui também. Tá, vou eu. Veja, também porque de alguma forma está vinculada a essa ideia também da atuação mais direta, não é exatamente de direito da criança e adolescente, mas tem a ver com o direito à educação e com o direito do consumidor. Uma legislaçãozinha que eu acredito que esteja na prova de vocês e que particularmente para mim foi uma salvação. Por quê? Quando eu tive um olho muito, muito legal. Quando eu fui fazer o meu estudo do edital, eu fui pegando essas legislações que as pessoas achavam que não ia cair, e eu fiz o estudo delas, ainda que só uma leitura simples. Mas eu fiz uma leitura. E na minha prova oral, caiu uma legislação do Estado da Bahia que fala sobre material escolar. É uma legislação estadual que fala sobre material escolar, no âmbito das escolas privadas de ensino, certo? E eu acredito que ela deve estar no edital de vocês. Eu só queria depois, Patrick, se você puder confirmar essa legislação, é a Lei 6586 de 94. Ela, inclusive, teve um questionamento de constitucionalidade, porque é uma lei um pouco mais antiga, assim. Mas ela teve foi questionada a constitucionalidade dela e foi considerada constitucional. Então, pois é, eu faria uma aposta novamente nela, para essa interlocução com direito à educação, com direito do consumidor, também vinculado quer queira, quer não, com infância, né? Infância e adolescência. Então, teria mais uma aposta aí também para essa cobrança. Veja,
tanto o Carlos quanto a Ana Manuela, como eu falei, tem uma atuação muito grande no âmbito da criança. Só que o Carlos, ele tem uma atuação muito interessante do ponto de vista da. Ele tem um arcabouço, na verdade, acadêmico muito interessante do ponto de vista da criança, enquanto. Melhor, da adolescente, das mídias socioeducativas. É isso que eu queria falar. Da mídia socioeducativa. Então, tem uma familiaridade muito grande com esse tema. Mas, em relação à Ana Manuela, ela tem um conhecimento absurdo de criança e adolescente. Inclusive, foi ela que deu boa parte das palestras assim, do curso da gente, do curso de formação. Inclusive, já me salvou uma vez a promotoria em relação ao debate que eu tive, porque ela é coordenadora do CAOCA. Então, ela realmente tem um conhecimento absurdo de direito de criança e adolescente. Mas a Ana, ela tem um conhecimento muito das medidas de proteção, sabe? Ela conhece muito, tanto é que a gente até fez uma visita também no curso de formação em relação às questões de medidas socioeducativas, mas ela conhece absurdamente as medidas de proteção. Então, assim, o tema de infância e juventude tem grande possibilidade de cair na prova. Tem essa possibilidade também de utilização, mais uma vez, das vinculações, como eu falei, do sistema multipostas, da justiça restaurativa, para o âmbito da aplicação da, da aplicação na prática do Ministério Público. Seria, então, portanto, minhas apostas, assim, com certeza, gente, vai cair alguma coisa de ECA. Sem sombra de dúvidas. Então, estudem muito bem os temas vinculados ao ECA e, sobretudo, suas atuações do ponto de vista da, da atuação ministerial, né? Vou fazer, acho que mais uma aposta aí também. Veja, recentemente, o Ministério Público, inclusive, ganhou um prêmio agora, mas eles já tinham lançado esse projeto antes. Duas coisas que me chamam a atenção aí do Ministério Público da Bahia em relação ao método individual. Tem o projeto Cegonha, que tem um aplicativo hoje em dia e que foi tema de prova também. O projeto Cegonha é um tema que eu estudaria, daria uma olhada para saber entender melhor a atuação do Ministério Público nesse sentido. E a atuação do Ministério Público, melhor dizendo, dos temas vinculados às crianças e adolescentes nas redes sociais. O Ministério Público acabou de ganhar um prêmio. Eu vou até abrir aqui o site do MP da Bahia, que eu não lembro o nome, mas é um prêmio, acho que internacional. E combate exatamente a violência no âmbito digital. Deixa eu ver o nome do prêmio aqui. Prêmio Lusófonos da Criatividade. O Ministério Público da Bahia acabou de ganhar um prêmio por. Publicou ontem. Oi? Publicou ontem a notícia. Ontem a notícia, mas essa campanha ela já era anterior, se não me engano, foi de outubro. Mas eles criaram essa plataforma Fala Filho, que está sendo bastante disseminada, assim, né? Bastante discutida, acho muito interessante. E eles ganharam uma premiação internacional por conta dessa campanha do Ministério Público. Então, assim, acho também, como eu falei, para o processo penal e para o direito penal, falei para o grupo 3 que há a possibilidade de cair novamente alguma questão vinculada a crimes cibernéticos, aqui também há uma possibilidade de cobrança nesse sentido, ou seja, de formas de atuação do Ministério Público frente a. Até porque é um tema também que está muito em voga, né? Depois daquelas discussões recentes sobre o FELCA, né? Nas redes sociais, etc. Exposição das crianças em redes sociais, etc. Então, acho que esse é um tema muito interessante também para fins de cobrança no grupo 4. E sempre. Utilização, esses temas. É, Lá no é um finalzinho, até foi a última sessão que a gente fez, não tem uma material que a gente não tem uns avançados. Os últimos são relacionados a isso, a essa lei FELCA, a privatização, que foi um tema que nos últimos 6 meses, né, foi muito importante. Para além disso, você acha bastante conteúdo na internet que veio muito à tona, mas o principal é a gente tem alguma coisa sobre isso, eu lembro que a gente fez, e é um tema que ainda não foi explorado porque não deu tempo, né, pela questão do contexto, mas com certeza vai ser explorado. Essa legislação que você comentou, Fernando, ela está no ponto de consumidor, tá bom? Ela permanece no edital,
a lei do material escolar, 6586 de 94, tá bom? Outra apostinha minha seria essa. Eu vou dar porque, assim, não dá para cobrar só ECA, né? Vai ter que ter uma questão institucional, com certeza. Eu estava aqui reolhando aqui na minha prova, a questão de institucional foi sobre o PIC. Não deve repetir nesse sentido. Mas com certeza tem vai vir alguma questão de institucional, deve vir alguma questão, na verdade já foi cobrado na minha prova uma questão sobre conceito tutelar, então caiu alguma coisa de ECA, caiu também na nossa peça, né? A questão, como eu falei, é uma atuação sobre cotas e tem uma questão sobre medicamento, então uma questão de direito de saúde, que sempre está em voga. Acredito, para essa banca especificamente, não acredito em direito ambiental pesado. Mas não deixem de dar uma olhada, pelo menos, gente, na legislação, assim, na lei seca. Dá uma passada de olho na legislação, sabe? Vocês apostam em alguma peça ou só dissertação. Deve ter peça, com certeza. Com Com certeza. certeza, deve ser Na minha profissional, né? prova, Dois. isso aí, com certeza. Com certeza. Com certeza tem Dois, peça. dois sendo uma peça de penal, né? Eu acho que assim, uma peça de penal é uma peça de Isso, instâncias individuais, é o mais comum, né? Mas uma peça de isso. penal é fato, né? Seria muito atípico não ter. Ah, mas não, é tipo assim, poxa, dá pra Qual delas é fazer. que não dá para. É, qual delas é que não dá? Na Fica minha, estranho, né? Não cair, a né? peça. Ah, bom, tu já que falou nisso, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho colegas do Ministério Público, do Ministério Público que não sabem disso. Veja só, principalmente para quem vem de outra área, pessoal, não esqueçam a cota na denúncia, pelo amor de Deus. Olha, se vier uma denúncia, não esqueçam a cota ministerial. Por favor. Isso é muito importante, porque tem gente que às vezes não sabe que existe isso. E é muito importante e pontua, tá? Então, se cair uma denúncia, não esqueçam da cota. O importante é colocar num roteirozinho, né, Fernando? Eu, quando estudei, agora quando eu ensino peça, tem um roteiro, vamos dizer, 10 pontos que você tem que abordar. Com certeza não é a cota e tem subitens da cota. Pela dinâmica de linhas, tá? Pela dinâmica de linhas, pode acontecer de dispensar a cota expressamente. Somente se dispensar expressamente que você não vai fazer. Mas não constou, dispensa. A prova é enorme, o que você vai fazer? Você vai fazer a denúncia para. Assim, cada denúncia também tem uma questão de estilo. Mas eu, particularmente, eu não faço nada sobre legitimidade, Ministério Público, com base no artigo, eu não faço isso, mas é uma questão de estilo. Com 80 linhas, começa a ser não uma questão de estilo, mas uma questão de orientação. E segundo ponto é o parágrafo técnico muito bem feito, narrando a conduta típica que está prevista no verbo, mas a narrativa fática, que é aquilo que a gente faz depois da tipificação, depois da narrativa técnica, questão de estilo, tá bom, gente? Às vezes a doutora Carla faz diferente, às vezes você aprende diferente, mas a ideia é, a narrativa fática ela ser muito resumida. É muito raro a gente ver pontuação para você contar a história. Geralmente é muito pouco se tem. E aí, quando se apertou muito, precisa fazer a cota às vezes é 2 linhas por item ali, sem fundamentar muito por gestão de linhas. O importante é você abordar todos os itens obrigatórios. Mas, sim, tem muita questão de, eu faço diferente. Tudo bem, mas lembra, 80 linhas não é infinito. Tem coisas obrigatórias na peça que já consome 35 linhas. Exatamente, exatamente. Mas só para não esquecer também, não esqueçam da cota, gente. Se caiu uma denúncia, caiu na prova passada. Mas veja, não acho que a banca está muito vinculada a, caiu na anterior e tal. Até porque, como eu falei, a banca é própria, a banca é zerada, não se repetiu. Então, pode sim. E não foi a banca que fez a primeira fase também. Ah, que já caiu. Não acredito que isso seja razão para dispensar aquele assunto para um fim de segunda fase. Não acredito. Como eu falei, eu fiz a aposta em relação ao PIC, porque não acredito realmente em relação ao PIC que seja novamente feita uma questão sobre PIC, é, do, na parte de direito institucional, né?
Até porque tem temas muito, muito, muito interessantes a serem cobrados além do PIC. Então, acho que, na verdade, é uma grande oportunidade, na verdade, da banca de cobrar algo bem relevante, que a gente atua muito, gente, e é a parte mais deficitária, de uma maneira geral, dos candidatos. É o que o pessoal menos conhece, é justamente a atuação ministerial no âmbito extrajudicial, e que toma muito do nosso tempo, e que é fundamental para a nossa atuação, gente. É onde a gente consegue resolver, realmente. Boa parte das demandas da gente é no extrajudicial. Então, é importante que vocês tenham conhecimento de o que é de quais são os instrumentos que o Ministério Público tem à mão e ter uma noção mesmo, assim, de cada um deles, dos institutos e de como melhor utilizar cada um deles. Perfeito. Fernando, é isso, né? Acho que é. Do tempo, mas acho que é uma conversa Tá, mas assim, muito bem. impressionante a entrega sua de dessas percepções. Gente, é assim, eu acho que é importante, pô, independente de como você está se preparando. É difícil a gente acessar os membros de todas as instituições, né? Então, assim, ontem eu fiz uma aula com o Dr. Márcio do Paraná, hoje do Fernando da Bahia, em janeiro com o nome do doutor do MPDFT. A gente vai revezando, né, entre os editais abertos, pelo amor de Deus, para de publicar edital, a gente não está conseguindo. Não só vocês, concurseiros, mas a gente que coordena os projetos, é muito edital publicado há pouco tempo, é surreal. Prejudica todo mundo, prejudica os cursinhos, prejudica os concurseiros, e é aquela situação que a gente tem vivenciado. O aluno compra a MP Bahia, ele está fazendo MP Rio Grande do Sul, está no da MP Maranhão, quer fazer o objetivo da MP de Goiás, e pergunta se a gente tem um planejamento estratégico para fazer alguma coisa para daqui 2 semanas. Jovem, já funciona assim a vida, né? Hoje aconteceu um colega querendo comprar MP de Goiás, só tem 4 semanas. Ah, você, cara, eu não posso deixar. Fazer o quê em 4 semanas? É ruim, não tem gosto disso. Mas, pessoal, é importante ouvir um pouco, a gente vai deixar salvo, vai deixar gravado, e principalmente aquilo que não está no papel, né? Aquilo que não está no papel, todos fazem um bom trabalho, todos os cursos fazem um bom trabalho, mas só quem trabalha na instituição, por exemplo, vaquejada. Para mim, vaquejada era tempo antigo, para mim era tema assim, isso aí era posse em 2020. Hoje, poxa, é importantíssimo ainda, mesmo tendo nada do tempo, publicado, mas para além disso, a vivência prática que na Bahia é vivenciada, e às vezes o estado que você mora, ou a comarca que você mora, não é vivenciado. E lá é tipo café com leite todo dia de manhã. Exatamente. É isso, pessoal. Se vocês quiserem também, como eu falei, eu fico à disposição também. Tem minhas redes sociais lá, algumas pessoas têm mandado mensagem por lá também. O que eu puder contribuir, claro que esse aqui é a aposta, né? É Eu vou deixar seu Instagram aqui no chat, Pronto. pessoal, e vou deixar também lá no grupo dos alunos também, tá bom, Fernando? Se precisarem aí, por favor, venham para a Bahia. Eu espero muito por vocês. E olha, assim, né, querem também fazer só o Mexer, não, mas o Ministério Público da Bahia é uma instituição, assim, excepcional, pessoal. É realmente um órgão, assim, que me dá muito orgulho de pertencer diariamente. Espero que vocês também possam integrar e ter esse orgulho que eu estou sentindo atualmente, tá bom? Foi uma honra. Obrigada pelo convite, Patrick. Hoje eu vi um post seu falando de uma foto, né, de 2 anos atrás, você estava sentado hoje. E, gente, assim, para finalizar, é só uma questão agora até um pouco de incentivo. A gente não tem, eu sempre posto isso, não tem prova objetiva. A gente nunca sabe quando é a última vez que a gente vai marcar um X. A gente não sabe que aquela é a última prova. Nunca sabe quando é a última vez que você vai pegar uma mala e levar de médico. A gente não sabe, às vezes é esse, entendeu? Ele não tem roteiro certo. Mas tem quanto tempo você é promotora, Fernanda? Meses, anos? Tem meses. Eu assumi agora entrei em exercício efetivamente em dia 15 de setembro. 15 de setembro. Outubro, novembro, dezembro. Vai fazer 4 meses, 3 meses. Uhum. Foi isso. Eu tenho 1 ano e meio. Gente, é a mesma alegria que eu tenho que falar que eu sou promotor hoje é a que eu tinha quando eu passei. É uma coisa que não é assim, sabe? A gente às vezes costuma trabalhar em outras instituições, outros tipos de trabalho, a gente parece que a gente vai definhando, né? E a Fernanda tá no ápice disso, eu tô com 1 ano e meio, e a gente conversa às vezes com um colega que estão de uns 3, 4 anos. O MP, ele não te, ele te estuda, né? Ele te estuda muito porque ele exige muito, mas o que ele te retribui, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto financeiro, é muito interessante essa participação. E principalmente a gente que é substituto, é tipo pneu de fusta, que roda o Brasil inteiro. A gente um dia está fazendo júri, no outro dia a gente está atendendo conselho tutelar, no outro dia a gente está tentando entender registros públicos e à noite manifestando em alguma coisa de falências.
Tipo, fazer uma prova todo dia, uma prova dispossível por dia que a gente faz aqui. É bem isso mesmo. Tem hora que eu falo assim, poxa, mas você tem certeza que isso é minha atribuição? Esses dias mesmo eu falei, pô, eu acho que isso não é atribuição europeu, não tem como ser atribuição. Não tem mais essa também? É, doutor, só tem que manifestar nesse caso. Poxa, não dá, né? Vai vencer esse dia. Basicamente, gente, é isso. É muito bom, é muito gratificante. Eu falei no e-mail aqui que eu era estudante da magistratura, mas depois estou fazendo tentativa, tá bom. Não tenho vontade alguma, nunca fiz mais nenhuma prova de magistratura, porque é uma coisa que a gente vivencia, é ali, sabe? A gente se sente ali. E é isso. Estuda, se dá para compensar por um mês e uma semana você está na sua prova. E às vezes no próximo Natal, você está preocupado se o plantão amanhã começa 9 horas da manhã ou 10 horas da manhã, igual o plantão de Natal. E às vezes é isso. Às vezes o ano que vem você está vivenciando isso. Fernanda, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Parabéns pela aprovação. Parabéns pela história aí. Que a foto da cadeira se repita aí para os colegas aqui, que eles possam te substituir aí no início de carreira para aliviar também, que a gente sabe o peso que é isso. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.